Então eu quero compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês agora nesse momento. Vou ler alguns textos e aí eu quero começar, na verdade, lendo um texto da palavra de Deus que está lá em Oséias capítulo 6. Eu vou ler vários textos, mas eu vou começar por esse. E eu queria ler o livro de Oséias capítulo 6, verso 3. Enquanto você procura, eu queria te convidar a orar. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, vamos orar juntos agora nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante do Senhor e da Tua presença, Pai. Pai, a Tua presença ela é muito real nesse lugar, o Senhor tem se manifestado aqui de uma forma poderosa. Continua conosco, Deus, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para ouvir e receber a Tua mensagem, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de ler o texto, eu quero fazer um retrospecto da mensagem anterior. Nós estamos na série Next Level, né, que é o próximo nível, né? E hoje a gente vai continuar essa série. Semana passada foi falado sobre o fato de algumas coisas nos impedirem de viver o próximo nível. E uma delas que foi falado é o fato de estarmos conformados, acomodados no lugar onde estamos. E isso nos impede de progredir, de avançar em Deus. Nos impede muitas das vezes de viver experiências novas com o Senhor. Porque está tudo muito bem, porque está tudo muito conformado com aquilo com a vida que eu estou levando. Então, foi falado sobre isso e o fato de, muitas das vezes, para que saiamos desse lugar, precisamos mergulhar em Deus. Precisamos mergulhar no rio de Deus, no rio onde as águas são mais profundas no Senhor. Então, que nós possamos agora dar prosseguimento a esse tema, e sem perder aquilo que já recebemos, sem perder aquilo que já ouvimos da parte do Senhor. Hoje eu quero falar sobre uma postura diferente que precisamos tomar para progredir rumo à maturidade. Uma postura diferente que a gente precisa tomar para viver algo novo, para viver algo diferente. E por isso que eu quero começar com o texto de Oséias 6,3, que diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Aqui existe uma tradução que diz o seguinte: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Eu quero falar sobre esse texto, eu quero ministrar sobre a sua vida, o fato de que nós precisamos conhecer o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Precisamos conhecer a Ele e prosseguir em conhecer. Quando viemos até aqui na frente em algum momento, ou não sei como é que você aceitou Jesus, mas conhecemos o Senhor, entregamos a nossa vida naquele momento, tivemos uma experiência com Ele. E isso é maravilhoso. Mas precisamos entender que a nossa experiência ela não acaba ali. Ela precisa continuar. Ela precisa progredir em Deus. Então, nós precisamos avançar um novo nível rumo à maturidade, porque o conhecimento de Deus ele é progressivo. O que é progressivo? É por etapas. Etapas que que a gente vai avançando e isso faz com que a gente cresça em Deus. E aí eu queria pedir um pouco da sua atenção. Ei, olha para mim aqui, ó. Não converse, não anda. Olha para mim aqui, ó. Deus quer falar com você hoje. Deus quer levar você a um nível maior. Então, não perca o foco, não converse. Tira esse momento agora para a palavra de Deus. Eu peço sua atenção nesse momento. Por isso, eu quero continuar ministrando, porque se existe algo progressivo, existe um alvo. Existe um lugar para que a gente possa alcançar. E esse alvo, ele é Cristo, é a eternidade. Então nós precisamos progredir para a eternidade. Existe um momento inicial e existe um momento final. E esse momento final é o nosso alvo
que nada mais é do que o pleno conhecimento de Cristo. Então, Filipenses capítulo 1, verso 9, diz o seguinte, Filipenses 1, 9. Filipenses 1, 9. Vai. Aí. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Verso 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor do Senhor. Então, a gente precisa entender que desde o dia em que a gente ouve, desde o dia em que, eu não sei, eu acho que essa tradução está diferente, eu acho, não sei, mas na minha tradução diz o seguinte: por esta razão, pode ser que eu tenha errado também o texto, mas por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar, é esse mesmo, não deixemos de orar por vocês e por entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Há um lugar de plenitude, e esse lugar de plenitude é o conhecimento de Deus, é o quanto nós conhecemos a Ele, e esse é um momento que é muito importante para cada um de nós, porque maturidade vem por meio do crescimento também. Então, a cada momento em que nós caminhamos, progredimos para a maturidade, estamos crescendo. Amém? Tudo bem até aí? O crescimento faz parte da vida de qualquer pessoa. É um processo natural. Crescer é um processo natural. Uns crescem mais, outros menos, como eu, né? Mas crescem. Estão crescendo, estão, dentro do processo natural da vida. Todos nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. Esse é o ciclo natural da vida. É a forma como nós vivemos. A vida ela é feita de níveis. Porém, se nós interrompemos esse ciclo, ou algum momento dessas fases, nós podemos dizer que estamos doentes. Porque alguém que não cresce naturalmente, ele está doente, ele tem alguma disfunção, ele tem alguma dificuldade, ele tem algo que precisa agora ser trabalhado. Quando eu era menor, já não sou muito grande, mas quando eu era menor, eu tive que tomar hormônios para crescimento, para poder crescer. Não funcionou muito, mas tomei um monte de ampolazinha lá para ver se crescia e nada. Mas eu fui fazer um exame, existe um exame, até estava conversando com o pastor sobre isso. Existe um exame que você bate um raio-x da sua mão. E dependendo do desenvolvimento ósseo da sua mão, você descobre se você está crescendo o tempo que deveria, ou não. E naquela ocasião, eu estava com má formação óssea, Então isso significava dizer que eu não estava crescendo como deveria. E é por isso que eu estava tomando hormônio para poder crescer. E aí, o que a gente pode perceber dentro desse processo natural? É que no reino espiritual também acontece da mesma forma. Muitos de nós não estão crescendo de forma natural, estamos doentes. Não estamos crescendo como deveria, tanto na nossa vida com Deus, quanto no tempo que nós deveríamos estar exercendo. Quantos aqui já tem pelo menos 5 anos de cristão? 5 anos, levanta a mão. 5 anos, levanta a mão bem alta aí, vocês estão com vergonha? Quem tem mais de 10 anos de cristão aqui? 10 anos. Quem tem mais de 15? Quem tem mais de 20? 25. E aí vai. Alguém com 30? Não? 25, né? Então, nós temos um tempo, um ciclo natural. Todos nós. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus 5, 12.
Tá nervoso, né, Marcley? Hebreus 5:12. Vamos lá, olha o que está escrito. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornarem aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 6:1. Portanto, Hebreus 6:1. Vai, próximo. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Enfim, o que eu quero dizer é que alguns de nós já deveriam estar ensinando a outros. Muitos de nós já deveriam estar cuidando de outros, mas ainda estamos sendo cuidados com leite. Não é um cuidado qualquer, mas com leite. Leite que são para crianças. E aqui, vocês me perdoem, eu amo demais vocês, muito mesmo. Mas eu quero mostrar a realidade de que muitas igrejas estão doentes. As igrejas não estão crescendo mais. Elas estão doentes. E a nossa está começando a ficar. Eu arrisco a dizer que nós não estamos mais progredindo, porque estamos vivendo isso aqui. Muitos de nós já deveriam ser mestres, estar ensinando a outros. Tem gente que eu conheci assim, pichotinho, e já está grandão. Cadê teu discípulo? Bora! Vamos! Deus está te chamando. Não é o Renan, não é o pastor, é o Senhor. É o Senhor que está confiando a você a obra do ministério. Isso aqui não é para nossa glória, não é para dizer que a gente é grande, uma igreja grande, não. É para o reino de Deus. O reino de Deus está sofrendo, o reino de Deus está perdendo. O Senhor está confiando a você a obra dele. Mas estamos paralisados porque ainda estamos tomando leite. Ainda estamos nos princípios elementares da palavra. Ainda estamos com medo de ler Apocalipse porque a gente tem medo de ficar. A gente ainda está com medo de que dê errado. A gente tem medo de confiar no Senhor. Ainda estamos vivendo coisas elementares. Ainda não temos uma vida com Deus para viver algo poderoso em Deus. Ainda não temos uma vida com Deus para viver algo sólido em Deus, para receber o alimento mais sólido, mas ainda estamos precisando de leite. E tudo bem aquelas pessoas que estão na fase do leite. Naturalmente, todos nós passamos por essa fase. É importante que passemos por ela. Mas eu quero perguntar de você: você sabe qual é a fase que você se encontra? Você sabe em qual momento você se encontra? Você sabe qual é o alimento que você precisa? Eu lembro que a minha filha, quando era recém-nascida, ela tomava desse tamanho assim, um negocinho de leite. Acho que dava uns 10 ml. E ela tomava e estava satisfeita. Passou uma semana, 10 ml já não era mais o bastante. Aí 20. E 20 já não era mais o bastante. Agora era com leite, era com mucilon, era com um monte de coisa para poder sustentar. E aí vai aumentando. E aí chegou um momento que uma madeira grande agora já não era mais o suficiente, tinha que ser mais. E assim ia, progredindo. Mas muitos de nós ainda estão no 10 ml, né? Quando deveríamos já estar comendo feijão, a gente está tomando leite de 10 ml e está satisfeito, achando que está tudo resolvido. Mas não. O Senhor está te chamando para um nível mais profundo, para um nível maior. Eu quero dizer uma coisa:
Para sermos diferentes do que somos, precisamos ter consciência do que somos. Para sermos diferentes, precisamos entender em qual nível estamos. Porque senão, queridos, é só mais uma palavra. É só mais um momento. Ser imaturo, como eu falei, é parte da nossa caminhada. A gente vai passar por esse momento de maturidade. Nós vamos passar por esse tempo de tomar o leite e é necessário, faz parte. Mas permanecer nesse local é um momento, é uma questão de escolha. Você permanece nesse lugar porque você escolhe fazer. Eu quero dizer o seguinte, o evangelho ele é feito por escolhas. Você pode inclusive escolher ouvir essa mensagem e guardar no seu coração. Ou você pode escolher receber essa mensagem e dizer assim, não é comigo. Você pode fazer a escolha aqui nesse lugar. Você pode fazer a escolha que o Senhor... Você pode dizer assim, não, o irmão está falando aí e é só ele falando, mas você pode olhar e dizer, Deus está falando comigo. Você pode fazer as escolhas de como você recebe a mensagem de Deus, mas eu quero te dizer que eu sou só o carteiro, eu só estou entregando a mensagem do Senhor. Então receba a mensagem do Pai. Receba a mensagem do Senhor hoje, porque talvez hoje seja um marco na sua vida. A diferença entre a primeira infância e o processo de maturidade, muitos de nós precisam de um tempo específico, de um momento marcante. Os judeus eles têm um momento, eles têm uma celebração da passagem da primeira infância para a fase adulta. E eles fazem uma comemoração. Nós também fazemos para as mulheres. A festa de 15 anos é um marco que nós temos como tradição para mostrar para as moças que a partir de agora elas são mulheres, não são mais crianças. Esse é um marco que a gente instala para que elas entendam que elas não são mais crianças agora, mas que elas são responsáveis por algumas escolhas que elas fazem. E o Senhor ele quer fazer algo parecido com você hoje. Ele quer marcar a sua história aqui nesse momento, para que você entenda que agora você é um adulto espiritual. Para que você entenda que a partir daqui você precisa caminhar com o Senhor como um adulto e não mais como criança. E partindo de tudo isso, eu quero dizer para você que o Senhor tem um plano na sua vida. Deus tem algo na sua vida, mas para isso precisamos tomar posse disso. Como eu estava falando, biologicamente, existem alguns fatores que impedem o crescimento. Biologicamente falando, algumas pessoas, elas, por alimentação inadequada, elas não crescem. Por falta de exercício, elas não crescem. Por falta de hormônios, como era o meu caso, não crescem. Por doenças crônicas, como o nanismo, elas não crescem. O paciente deixa de ter hormônios produzidos e seu desenvolvimento não ocorre da forma correta. Há uma dificuldade no desenvolvimento e no crescimento. E aí eu quero fazer um paralelo com a palavra de Deus, porque alimento nós temos. Nós somos alimentados na quarta, no domingo, somos alimentados por meio do discipulado. Nós somos alimentados da palavra em vários momentos da nossa caminhada. Por que ainda não estamos crescendo? Precisamos exercitar a nossa fé. A falta de exercício, ela é um dos motivos pelos quais nós não crescemos. Nós precisamos sair do nível raso da fé e tomar passos de fé para avançar no Senhor, para prosseguir no Senhor. Tomar passos de fé, e é o que falta, e eu quero dizer assim, é o que falta para a nossa igreja. Tomar passos de fé, de coragem, de olhar e pisar e não saber se vai ter chão ou não, mas só ir, porque o Senhor é aquele que está chamando. Não se trata de você, se trata daquele que te chamou. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Nós precisamos almejar o crescimento e o conhecimento do Senhor. 1 Pedro 2:2
1 Pedro 2,2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nós precisamos almejar, existe uma tradição que diz desejar ardentemente o leite puro. E é interessante que nós precisamos desejar o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Muitos de nós, escute isso aqui, muitos de nós está perdendo a salvação porque está estagnado espiritualmente, parou de crescer. Muitos de nós está perdendo a salvação. Ah, irmão, mas a salvação ela não é por obras. Tudo bem, concordo com você, ela não é por obras, mas as obras fazem parte porque elas foram criadas para que todo aquele que é salvo realize a obra. E muitos de nós está se perdendo no meio da caminhada. A gente vai entender o porquê que a gente está se perdendo, porque por meio dele nós precisamos crescer e ajudar a outros. Crianças recém-nascidas, muitos de nós passamos dessa fase. Muitos de nós talvez ainda esteja nessa fase, mas não deveríamos mais estar. Como crianças, né? Existe a parte boa que nós precisamos ser como crianças de fato, mas na inocência e na pureza. Mas quanto ao ministério, quanto ao nosso crescimento, quanto à nossa vida com Deus, precisamos ser como adultos. E não tem como fugir disso. É natural. É um processo natural. Espiritualmente queremos manter o nosso nível, o nível mais infantil, o nível básico. Nós queremos viver aquilo que é básico, aquilo que é comum. Sabe por quê? Porque viver aquilo que é básico, aquilo que é comum, não exige responsabilidade. Ei, olha para mim, não olha para baixo não, olha para mim. Olha para mim aqui, ó. Viver aquilo que é comum faz com que você não assuma responsabilidades. E é por isso que muitos de nós não crescem, porque estamos fugindo da responsabilidade, do crescimento, porque não queremos ter trabalho com outros, é o que eu ouço, porque nós não queremos mais aconselhar a outros, não queremos mais nos importar com o outro. Na verdade, sabe o que é mesmo de fato? Estamos vivendo uma geração egoísta. Talvez seja a geração mais egoísta de todos os tempos. E a palavra de Deus disse que nos últimos tempos haveriam pessoas amantes de si mesmos. Parece, é assim, me perdoa, é duro essa palavra, mas é o que Deus pediu para eu falar. É o que Deus ministrou ao meu coração para que a gente possa realmente viver o nível. Sabe aquele choque que precisamos entender que um novo nível só acontece quando eu tomo uma postura diferente? Você pode ficar chateado, sair daqui chateado, ou você pode pegar essa palavra e dizer assim: Deus, eu entendi, é comigo, eu preciso viver um novo nível. Quando foi a última vez que você se importou com alguém? Quando foi a última vez que você abraçou alguém de verdade mesmo, sem que isso retorne para você, sem esperar nada em troca, você só foi lá e disse assim: eu estou aqui. Quando foi a última vez que você levou a palavra de Deus para alguém e disse assim: ei, vai ficar tudo bem, o Senhor é contigo? Quando foi a última vez que você pensou assim: hoje eu não quero receber a palavra, eu quero dar a palavra? Quando foi a última vez? Estamos vivendo o básico. E é muito comum eu ouvir comentários como: ah, se eu pudesse eu ficava no banco, porque é mais confortável. E pessoas que estão no banco dizem assim: ah, não quero ser líder porque dá muito trabalho. Eu não quero esse negócio de cuidar de pessoas porque eu já tenho problema demais, eu não estou cuidando nem de mim, irmão. Ah, eu vou cuidar de outro. Deixa eu te dizer, quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Quando você abraça alguém, o Senhor Ele te abraça. Quando você faz a obra de Deus, Deus Ele vem com a provisão para a sua vida.
Quem sabe a sua vida não está estagnada porque você está só esperando, recebendo. Deus deseja que seus filhos cresçam espiritualmente. Não se espera que alguém permaneça estagnado em sua vida espiritual. Assim como não se espera que uma criança pare de crescer nos primeiros anos de vida. Não é comum, não é natural. Eu posso perguntar, como é que está a sua vida espiritual? E é muito comum as pessoas dizerem assim, não está muito legal não. E vai passar daqui a 5 anos, e a gente vai fazer a mesma pergunta e a pessoa vai responder a mesma coisa? Como é que está a sua vida espiritual? Irmão, não está muito legal não. Peraí, mas há 5 anos atrás você me disse a mesma coisa. Estamos estagnados, paramos de crescer, paramos de avançar. E eu quero dizer para você, querido, o reino está perdendo. O reino das trevas não para de avançar. O reino das trevas não para de conquistar. Mas a igreja parece que está perdendo as forças e está parando de conquistar. Está perdendo a ousadia, está perdendo para a vergonha, está perdendo para a timidez, está perdendo para o nervosismo, está perdendo para uma série de coisas. Está perdendo. Porque lá no mundo eles não têm vergonha não, querido. Lá no mundo eles estão ganhando gente aí adoidado pro pecado. Estamos perdendo. Precisamos nos levantar. Precisamos parar de olhar um pouco para o nosso umbigo e olhar mais para o próximo. Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos. Tem apóstolo aqui nesse lugar? Tem alguém que vai abrir a obra do Senhor, abrir obra missionária? Tem alguém que vai fazer a obra do Senhor? Tem alguém que vai avançar no reino? Quem é que vai abrir aqui? Quem é que vai ser as pessoas que vão abrir aqui a extensão da IDPB Reviver, cara? Cadê? O Senhor, Ele designou pessoas para profeta. Cadê os profetas dessa geração? Cadê os profetas que vão profetizar, que vão levantar as suas mãos e vão dizer assim, assim diz o Senhor para essa geração? Cadê os profetas dessa geração? Cadê as pessoas que vão evangelizar, outros para evangelistas? Deus está clamando por evangelistas. Deus nunca clamou tanto por evangelista nessa geração. Porque o Senhor, Ele está chamando pessoas para evangelizar, para se levantar. Ei, o teu chamado estava apagado. Deixa eu te dizer, hoje o Senhor declara agora, eis que eu te digo da parte de Deus, levanta e anda. Levanta e anda, porque o Senhor, Ele te escolheu. Não se trata de você, se trata daquele que te chamou para a maravilhosa obra dEle. A obra que Ele levantou é para você fazer. Deus te chamou para ser evangelista nessa geração. Cadê os pastores dessa geração? Pessoas que cuidam, pessoas que amam, pessoas que estão aqui dispostas a abraçar, a amar no reino de Deus. Cadê os mestres, aqueles que estão dispostos a ensinar a palavra de Deus em meio a uma ideologia mundana que tem aí corrompido uma geração inteira? Cadê os mestres? Cadê os pastores? Cadê os profetas? Cadê os apóstolos? Cadê os evangelistas dessa geração? Precisamos nos levantar, querido. O Senhor está nos chamando. Ele designou você. Ele designou você. Ele te escolheu, querido. Ele te escolheu para fazer isso aqui. Ele poderia pegar os anjos e dizer assim, anjos, vão lá e façam a obra. Ele poderia fazer? Poderia. E os anjos são loucos para fazer isso. Mas sabe quem Ele escolheu? Você. Ele escolheu você. Aí você pode olhar assim, mas eu sou todo pecador, sou meio ruinzinho. Eu também, irmão, eu também sou ruinzinho, eu também sou pecador, sou miserável, sou ruim de natureza. Mas estou aqui pregando para você, porque Deus me chamou. Deus não chama pessoas perfeitas, Deus chama pessoas que queiram fazer a vontade dEle. E Deus está te chamando.
No meio do percurso você vai ser edificado, no meio do percurso você vai crescer, no meio do percurso você vai se ajeitando. 4:12. Por que Deus escolheu você? Para que Deus escolheu você? Com a finalidade, com um fim, para que você prepare os santos para a obra do ministério. Deus te chamou profeta, pastor, mestre, apóstolo, evangelista, para preparar o ministério, os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que você possa edificar outra pessoa. Você não é evangelista para bater no peito e dizer assim, eu sou um evangelista. Você não é um pastor para bater no peito e dizer assim, eu sou um pastor. Você é um pastor, você é um mestre, você é um apóstolo, você é um evangelista para edificar a igreja de Deus, para abençoar pessoas. Próximo. Até que todos, até quando eu faço isso? Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, de Deus. Ei, olha para mim aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Até que todos alcancem. Eu quero te dizer o seguinte: quando tem alguém parado, quando tem alguém que não faz nada, que está ali só no banco recebendo, eu quero te dizer que você impede o crescimento daquele que está do seu lado. Porque, é até que todos alcancem a unidade. Crescimento só vem com unidade, querido. Então, nós precisamos levantar em unidade, todos nós juntos. E por que eu estou falando de tudo isso? O que isso tem a ver com maturidade? Porque nós estamos embaraçados muitas das vezes na nossa vida. Estamos muitas das vezes embaraçados com a falta de crescimento, de conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que nunca chegamos à fase adulta, porque é por isso que nunca amadurecemos no Senhor. E é por isso que estamos parados no reino. Já estou acabando. Quer dizer, um pouquinho, mais ou menos. Mas estou acabando. Quando a gente experimenta da plenitude de Deus, a gente rompa com a imaturidade. Quando a gente experimenta da plenitude do conhecimento de Deus, a gente vai rompendo com a imaturidade. E eu quero mostrar em símbolo que imaturidade está ligado à criança, imaturidade está ligado ao adulto. Alguns adultos ainda são crianças, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Mas, via de regra, a criança, ela é o símbolo da imaturidade. E é por isso que o texto continua dizendo o seguinte, 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Deixa esse texto aí, eu quero falar um negócio com você aqui. Irmãos, a gente teve eleição, né? E muitos de nós foi induzido ao erro. Muitos de nós foi levado por doutrinas do pecado, doutrinas erradas, por ventos de coisas, ideologias. E acabamos que muitos de nós foram como crianças. Eu vi vários, irmãos, não foi um, não foi dois, não foi três, eu vi vários candidatos se passarem por cristãos para ganhar o seu voto. Se dizem cristão, mas você vai pesquisar um pouco da vida deles, um pouco daquilo que eles já fizeram. Alguns já fizeram algumas coisas totalmente o oposto daquilo que um cristão faria. Mas porque ele é um cara legal, eu vou votar nele. Sabe quem é que vai sofrer, querido? São seus filhos, você sabia disso? Sabe quem é que vai sofrer com as suas escolhas? Assim, não, eu vou votar lá branco, não quero nem saber lá. São seus filhos.
Porque quando você vai lá e vota em qualquer pessoa lá sem saber, sabe o que vai acontecer? Eles vão lá e vão legislar a sua vida. Eles vão criar leis para dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer. Se isso não é sério para você, para mim é muito. Sabe por quê? Porque eles vão entrar nas escolas e vão dizer para o seu filho que ideologia de gênero é normal. Eles vão entrar nas esferas públicas e vão dominar lá e vão dizer assim: não, aqui quem vai mandar somos nós. E eu quero dizer para você, quando o ímpio governa, o povo perece. Estamos sendo levados muitas das vezes por doutrinas, por vento de doutrinas. Por quê? Porque está nos faltando maturidade no processo. Está nos faltando maturidade para olharmos para as coisas. Porque nós não queremos nos desenvolver. Porque nós não queremos crescer em Deus. Porque nós não queremos simplesmente ter vida com Deus, querido. Se você ler a Bíblia e orar, eu quero te dizer que Deus vai mudar a sua realidade. Eu não estou te chamando para ser, em última escala, não estou te chamando para ser um líder aqui ou um pastor. Não estou falando nem disso ainda. Mas se você tiver pelo menos uma vida com Deus, você vai alcançar os níveis de maturidade. Precisamos ser estáveis, queridos. A nossa geração tem sofrido, sabe por quê? Vou dizer para você, porque muitos de nós não tem tempo mais para Deus. Estamos ocupados demais. Na verdade, Deus é quando dá. A nossa vida de leitura bíblica e oração é quando dá. É se der tempo. Se der tempo eu faço. Ou então mais tarde eu faço. Você acorda de manhã cedo, vai trabalhar e vai se envolvendo, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, vai fazendo meia-noite. Ixi, tem que dormir porque amanhã eu vou acordar cedo. E aí Deus foi. Ficou. E aí, mas assim, a gente quer viver o sobrenatural de Deus. Deus quer que Deus cure a nossa vida, quer que Deus salve a nossa família, mas peraí. A gente precisa conhecer o Senhor primeiro e prosseguir em conhecê-lo. Não fica triste não, irmão, olha para mim aqui. Nós precisamos ter uma vida com Deus para alcançar a maturidade, para que nós não sejamos levados. Imagina a cena comigo aqui, uma criança que ela é empurrada de lá para cá, assim, ó. Imagina a cena. Jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora acredita que Deus é o Senhor e Salvador. Uma hora nem sabe se Deus existe. E aí, muitos de nós não podem mais ser como meninos. Como crianças são enganados com certa facilidade. E é por isso que muitas das vezes estamos sendo enganados por essas ideologias mundanas. Estamos vivendo, existe um processo que impede crescimento psicológico, que é a síndrome do Peter Pan. Quem já ouviu falar aqui? A síndrome do Peter Pan. É aquela pessoa que já tem 30 anos, mas se você for conversar, tem 10. Olha assim, meu Deus, um homem grande, maceta, esse bicho é grande. Aí vai conversar, bora conversar, irmão. Tá saindo ainda Free Fire ainda. É, tem. Sabe o que é a síndrome do Peter Pan? É um transtorno que impede a pessoa de amadurecer e assumir atitudes adultas. Sabe por quê? Porque tem medo de serem julgados e rejeitados, tem medo de crescer, tem medo de assumir responsabilidade. Então para ela prefere continuar naquele momento, naquela fase da infância que não tinha responsabilidade com nada e tá tudo certo. São pessoas inseguras
são pessoas que sempre estão dando desculpas. E aí, irmão, bora orar? Poxa, hoje não dá não, porque eu tenho que fazer isso aqui. Irmão, bora evangelizar ali. Ih, irmão, não vai dar não, eu tô com o pé machucado, minha unha tá encravada, e não vai dar não. Meu cachorro tá passando mal, eu tenho que alimentar ele. Não dá não, isso não é pra mim não. Irmão, bora evangelizar. Não, eu tenho vergonha, não sei nem falar, vão rir de mim. Não. Meu irmão, me segue, só vai comigo. Não, a gente vai andar muito. Irmão, só fica do meu lado. Não. Vai lá, Deus abençoe, irmão. Vai com o Senhor. São pessoas egoístas, aquilo que a gente falou. Não conseguem discipular porque só pensam em si. São viciadas em si mesmas a ponto de tudo girar em torno delas. Eu descobri que muitas das nossas motivações estão ligadas a nós mesmos. Filipenses 2,4. Olha o que Paulo está nos ensinando. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Atos 20, 22. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões, sofrimentos. 24. Todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que é que o Senhor quer? Que você complete o ministério, complete a carreira. A nossa vida, ela não é preciosa, sabe por quê? Porque nós entregamos a nossa vida para o Senhor. A sua vida não é sua, é do Senhor. Você não se governa, querido, quem te governa é o Senhor. O que Ele está pedindo para você fazer que você ainda não fez? O que Deus está pedindo para você fazer que você ainda não fez? Crescimento não abrange apenas aumento de coisas, mas também desenvolvimento, progresso, avanço rumo à maturidade. Tem um autor cristão chamado C.S. Lewis. Ele disse: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese, é a união de mudança e continuidade. Onde não há continuidade, não há crescimento. A gente muda um pouquinho alguma coisa e acha, não, estou crescendo, mas não. A gente precisa conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Precisamos mudar, mas também precisamos continuar mudando. Precisamos mudar, mas precisamos continuar crescendo em Deus e abençoar outras pessoas também. Prosseguindo para o fim, 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A imaturidade, ela tem um jeito de falar, de pensar e sentir. Ou seja, a imaturidade, ela é percebida quando a gente conversa, nos pensamentos, nas ideias. Mas Paulo, ele nos ensina uma coisa que é muito interessante. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que ele estava querendo dizer? Maturidade é uma decisão. A gente acha que maturidade vem com o tempo, né? O tempo ajuda. Mas se você não decidir ser um homem e uma mulher de Deus, você vai continuar sendo uma criança. E é por isso que hoje eu quero te convidar a tomar essa decisão. A tomar a decisão de se tornar maduro. De se tornar um adulto espiritual que é responsável pela sua vida com Deus.
que ora, que busca o Senhor. 1 Timóteo 4,15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Para que todos vejam que você agora tomou essa atitude, irmão. Você pode pensar assim: ah não, vou fazer aqui na minha cadeira. Não, é para que todos vejam. É para que todos vejam que você está tomando uma atitude. E na sua vida cotidiana mesmo, para que você manifeste a glória de Deus por meio da sua maturidade. Para que você se coloque na posição de um filho de Deus, que não negocia valores, que não negocia o chamado de Deus. 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja, desavença entre vocês, não é certo que carnais, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Irmãos, carnalidade é sinal de maturidade, querido. Precisamos ser espirituais. Para quem é espiritual, todas as coisas são espirituais. Precisamos nos levantar, querido, como igreja, como homens e mulheres de Deus que estão aqui agora recebendo essa mensagem. Precisamos nos levantar e fazer a diferença. Precisamos começar lendo a Bíblia e orando. Esse é o leite. Se tiver de começar por algum lugar, vamos começar por aí. Decidindo assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Existem algumas marcas na imaturidade, que é a inconstância, a instabilidade, oscilações. Como eu falei, meninos que vão de lá para cá e não conseguem permanecer firmes, fincados na rocha. Irmãos, está na hora da gente ajudar outras pessoas. Está na hora da gente discipular pessoas. E eu vou dizer para vocês, nós vamos crescer. Nós vamos crescer, irmãos, de verdade. Nós vamos crescer como igreja, como pessoas. Nós vamos crescer de forma sobrenatural. Eu sei que não é uma mensagem muito agradável, mas eu quero te dizer uma coisa, que o seu posicionamento vai mudar a realidade espiritual da sua vida, desse bairro, dessa igreja. Eu tenho certeza, queridos, Deus ele fala ao meu coração que aqueles que se posicionarem vão viver algo sobrenatural do Senhor. Aquilo que você talvez até espere no Senhor, eu quero te dizer que você só vai viver quando você se posicionar em maturidade. Dizer assim: a partir daqui agora, nesse momento, eu assumo a responsabilidade da minha vida. A partir daqui, eu quero viver algo sobrenatural. Maturidade é a capacidade de fazer escolhas certas diante da dificuldade da vida. Jesus se casará com uma igreja madura, querido, e não com criança. Ah, Jesus. Se você olhasse para a sua vida, o Senhor teria você por noiva? Se você olhasse para a sua vida agora, nesse momento, o Senhor casaria com você? Isso aqui não está na mensagem, mas eu quero abrir um parêntese. Eu lembrei de um texto de Efésios que diz assim: o Senhor está procurando uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado, livre do pecado. E beleza, nós vamos pecar,
Mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos lutar até o fim para vencer o pecado. Uma igreja sem mancha é uma igreja que está lutando até o último suspiro para vencer o pecado. Nós vamos cair no meio do caminho? Vamos. Mas nós vamos permanecer lutando até o fim. Porque no final das contas, o Senhor ele vai olhar para você e dizer assim: vem, meu filho, entra no gozo do Senhor. Quando Jesus voltar, Ele vai pegar nas nossas mãos e vai dizer assim: filho, eu conheço as tuas obras. Eu sei que foi difícil, mas eu estou aqui agora. Vamos para um lugar onde não há choro e nem ranger de dentes. E esse é o nosso alvo. E é para isso que precisamos ser adultos e maduros espiritualmente, para casar com o noivo. Ele nunca esteve tão perto. A data do casamento está marcada, querido. A data do casamento está marcada, está pertinho já. Mas se a gente não se atentar, vamos ficar fora do casamento. E é por isso que nós precisamos amadurecer. A maturidade ela vai glorificar a Deus. Jesus, lá em Lucas 2:26, 2:16, eu não lembro agora, me perdoe, mas é Lucas 2 alguma coisa, 16 eu acho. Quem puder me ajudar aí, amém. Mas Jesus ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Ele tinha 12 anos. Ele estava crescendo em Deus, porque ele sabia para onde ele queria ir. E por fim, quero ler 2 textos para a gente finalizar. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Vai. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, agora e para sempre. É o imperativo do Senhor: cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Porque isso manifesta a glória. Porque as pessoas vão olhar o seu crescimento e vão perguntar: o que está acontecendo na sua vida? É Deus. As pessoas que estão lá fora vão olhar para a sua vida e vão dizer assim: mas o que aconteceu na sua vida? Foi Deus. É Ele. Porque dele, para Ele são, por Ele são todas as coisas. É para Ele. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Qual é o nível que você está? E aqui eu finalizo. Eu finalizo dizendo que precisamos caminhar e progredir para a maturidade. Precisamos nos posicionar em maturidade para que nós possamos viver o próximo nível. Chega de andar como criança. Chega de andar sem uma responsabilidade. Chega, porque o reino de Deus tem pressa. O reino de Deus, o reino do Senhor, está clamando por adoradores, está clamando por pessoas posicionadas. O reino de Deus está clamando por você. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você não clamar, as pedras clamarão. Se você não fizer, Deus vai levantar pessoas para fazer. Fique de pé em nome de Jesus.